Olá, entrando no ar, Jornal do Meio-Dia pela sua TV Plan, hoje dia 22 de novembro de 2016, terça-feira. A gente dá sequência a uma série de entrevistas com os secretários municipais que vão fechando seus períodos, fechando o mandato e preparando, inclusive, já um encontro com a Comissão de Transição para passar o cargo. Nosso convidado de hoje é o secretário de Obras, Aldo Fortes Hansen. Então, o convite para você ficar com a gente e acompanhar o jornal de hoje. Bem-vindo, secretário. Agradeço essa oportunidade agora, já quase ao fim da jornada, estar aqui novamente com vocês. É uma oportunidade muito boa que eu agradeço. Aldo, a gente comenta assim, para determinados setores, 4 anos de mandato, 5 anos de mandato, é muito para determinados setores, é pouco. Teve uma série de sequências de soluções durante seu período que foram interessantes, mas que precisavam ter continuidade. Não tem dúvida nenhuma. O grande problema é que não é a questão de seus 4 anos apenas, é questão de existir continuidade nas obras. Para isso, é preciso que tenha um planejamento do que vai ser feito. E, infelizmente, Poços de Caldas, há muitos anos, vem pecando um pouco por essa falta de planejamento. Eu digo isso não um planejamento urbanístico nem nada, isso também, mas principalmente na infraestrutura. Quando eu cheguei aqui em 2013, a situação que eu encontrei era assim, bastante difícil. As ruas todas esburacadas, problema de enchente que havia acontecido em novembro ou dezembro do ano anterior. Os famosos tubos ármicos. Os tubos ármicos dando problemas aí, ali na Avenida Irradiação, os trevos ali da Saturnino, enfim, uma série de coisas que foi assim, não precisaria acontecer se houvesse essa manutenção constante e tivesse sido feito obras necessárias de infraestrutura, principalmente na questão de drenagem. Então, a gente tentou avançar até onde deu, mas o ideal seria ter um planejamento para qualquer secretário que viesse pudesse dar continuidade nisso. Há um planejamento de médio e longo prazo para essas obras. Perfeito. Eu sempre tenho a preocupação com essa tubulação, porque deu uma série de problemas em diversos lugares. Durante o seu período de secretário, se fez correções naqueles lugares que foram críticos, que estouraram realmente. O senhor encontrou alguns pontos com esses tubos estourados mesmo, né? Sim. O Birajara, Machado de Moraes, a Radiação. Mas a gente tem ainda mais alguns quilômetros de tubos que podem estar perto de dar problema. Não tem dúvida. Eu diria até, Roberto, que todos eles vão dar problema aí mais dia, menos dia. Porque todos foram construídos na mesma época, final da década de 80, década de 90, e a vida útil deles é limitada. E aqui em Poços, como ele está sujeito aí a muita abrasão por materiais que são carreados na chuva para dentro daquela tubulação, o esgoto, que são águas agressivas e tal, a vida útil dele fica diminuída. E você pode notar que os problemas que nós tivemos começaram a acontecer quase todos agora na mesma época. E foi a irradiação, logo que nós chegamos aqui, já estava aquele problema, foi preciso tirar aquele tubo e colocar as aduelas de concreto, uma parte aberta. Foi lá no Francisco Escobar, o final ali, tubo ármor que derrubou a quadra da escola. Foi ali no Dom Bosco, que levou a quadra na Praça Ayrton Senna. Foi ali no Jardim IP, no Jardim IP, ali próximo da escola da Edir Fraia. Foi ali na Monsenhor Alderige, que estamos inclusive agora com um problema lá. E a Ubirajara Machado de Moraes, que deu alguns sinais. A Ubirajara preocupa porque ela é extensa, é uma rua totalmente ocupada, existe comércio, existe tudo, de uma obra difícil aquilo, e a tubulação está muito profunda. E ela foi acompanhando os meandros do rio, não foi retificada. Então, são problemas aí sérios que podem vir a trazer problemas de um momento para outro. Nós temos aqui a Francisco Salles, que também é motivo de preocupação, né? E isso precisaria aí um planejamento mesmo para essas obras, com projetos bem feitos, para que possa ser feita alguma coisa que não venha estrangular. Eu acho que uma das coisas importantes que nós conseguimos logo no início foi o estudo da macrodrenagem, que até então Poços de Caldas não sabia. Nós não sabíamos dizer que quantidade de água passa nas principais calhas no momento das chuvas mais intensas. Com esse estudo da macrodrenagem, feito através de um convênio com a Unifal, hoje nós sabemos a quantidade máxima de água que vai passar nas piores chuvas aqui, dada a ocupação atual da bacia e a ocupação futura prevista no plano diretor. Falta o segundo passo agora, verificar como é que estão essas calhas. Por exemplo, na chegada do vai e volta aqui próximo das termas, ela está totalmente ocupada.
A calha está estrangulada, tanto é que deu um problema sério na chuva de janeiro. Foi uma chuva muito forte na cabeceira, trouxe aquele problema que foi localizado ali. Então, essa é outra parte, a gente levantar a condição das calhas, ver se essa vazão que passa hoje é compatível com a vazão que pode existir na chuva intensa. Esse é o primeiro passo que tem que ser feito. O segundo, primeiro foi o estudo da macrodrenagem. O segundo é a verificação da ocupação disso e formar essa equação, a área necessária e a área disponível. E a terceira fase seria a implementação das medidas, projetos de engenharia, desocupação das margens, o que está irregular tira, o que está regular, mas é necessário há que se desapropriar para frente, para garantir essa vazão. Esse estudo trouxe uma notícia boa, em termos. A vazão que passa na João Pinheiro, para onde praticamente 70% dos córregos e rios e nascentes aqui de Poços de Caldas vertem para lá, essa seção que existe, ela aguentaria aí mais uns 20 a quase 30 anos para frente, sem necessidade de aumentar a seção dela. Mas com uma manutenção constante. E também com a execução de algumas obras a montante de retenção. Então, há necessário, como foi a Saturnino de Brito, outras áreas que também precisariam acontecer. Agora, tudo isso, Roberto, é necessário um estudo técnico de engenharia de grande envergadura. Não são soluções pontuais que vão resolver esse problema. Nós vimos aí nessa chuva o transtorno, trouxe assim um pânico para a área central de Poços de Caldas no evento de uma nova chuva dessa, o que poderia acontecer? E é questão realmente aí de ter projetos de drenagem bem feitos. Nós vimos naquela chuva de 19 de janeiro, que trouxe aquele caos, né, ali para a zona central, que depois de algumas horas, quando baixou o nível do córrego que havia transbordado da calha, a microdrenagem funcionou. Em questão de horas ali, não tinha mais, não ficou alagamento dias ali. Então, a microdrenagem, embora insuficiente ainda em Poços de Caldas, com o crescimento que teve, ela ainda aguenta e funciona muito bem. É feita a manutenção constante, a limpeza das bocas de lobo, de tudo aquilo funciona. O problema é que a saída delas, ela está numa cota que fica abaixo do nível que chega o córrego. Então, ele faz um tamponamento e a água reflui. Ela volta. Então, essas coisas é que tem que ser pensado um projeto de engenharia para resolver. E depois, com um projeto bem feito, há a possibilidade de se conseguir recursos em órgãos federais, estaduais, etc. Existem ministérios que viram o ano sobrando dinheiro lá. E ninguém acessa exatamente por falta de projetos. Bons projetos. Bons projetos executivos e técnicos. Que, infelizmente, aqui em Poços, a gente ainda tem que avançar nesse ponto. Tem que avançar, exato. Deixa eu correr para o intervalinho e a gente volta já para continuar conversando com o secretário de Obras, Aldo Fortes Hansen. Durante o intervalo do Jornal do Meio-Dia, a gente toma e oferece aos nossos convidados água Poços de Caldas. Água Poços de Caldas é um presente da natureza para essa cidade, nasce nessa cortina verde encantadora da Serra de São Domingos e é cientificamente comprovada como das mais equilibradas águas de mesa que se conhece. E quem tem a melhor não consome outra. Sua saúde e seu paladar exigem água Poços de Caldas. Intervalinho bem rápido e a gente volta já já. Jornal do Meio-Dia pela TV Plan, conversando com o secretário de Obras da Prefeitura, e a gente falou no outro bloco com relação à vazão de água, à tubulação. Tem uma situação que me preocupa ainda, secretário. Ali perto do mini terminal, na Marechal Deodoro, a gente tem uma situação muito incrível. A caixa antiga do rio tem um espaço para um volume de água que depois acabou sendo reduzido e funilado quando colocaram o tubo. E eu penso que a qualquer momento esse volume volte ao seu normal e vai trazer problema para o posto, para Marechal Deodoro, para tudo mais. Agora, não tem como desmanchar uma avenida daquela inteira, aí seria uma alternativa de realmente fazer um outro reservatório na Zona Leste para contenção? O reservatório de contenção não tem dúvida que serve para regularizar uma vazão. Você tem a certeza de que o que vai passar naquela seção é uma vazão controlada. Ele serviria para isso, como é a Saturnino. Mas ali, no caso, nesse estudo da macrodrenagem, ele dá informações importantes das áreas disponíveis, as seções disponíveis e a quantidade de água que passa. Em parte desse relatório é feito um alerta de locais que precisam sofrer uma intervenção.
Ali, assim, de memória, eu não me lembro certos números daquela seção, mas ainda ela não estaria no limite, em termos de seção de água que vai passar. O que preocupa é que está no limite de fadiga do material da tubulação. E aí também, assim, está no limite se não ocorrer de descer um galho grande, de criar uma obstrução como aconteceu em outros lugares. Sem dúvida, sem dúvida. Perfeito. Tem algumas obras sendo concluídas aí, reforma e ampliação de escola, que na verdade foi uma reconstrução de escolas. Tem algumas obras em andamento para os últimos dias de governo? Tem. Nós estamos finalizando a escola do Júlio Bonazzi, que é uma escola muito bonita, fantástica, grande, muito boa. Nós fizemos aí, nesse período, aquela creche da Vila Matilde, que ficou fantástica, referência muito, muito boa. Fizemos a creche no Marco Divisório, fizemos ali a creche Angelina Eiras, e a reforma em várias escolas aí que precisou, principalmente questão de telhado, tudo isso dentro da manutenção. Realizamos obras também importantes na cidade, na área da saúde, que foi a construção de 10 UBSs. Essa UBS ela é grande, ela atende uma população próxima de 2 a 3 mil pessoas ao redor. Nós fizemos 10 num período aí de uma gestão. Foi feita uma reforma no Hospital Margarita Morales, que trouxe ali uma situação bem diferente para aquele hospital. Fizemos aí a reforma onde era a antiga policlínica, passou a ser de especialidades ali, a farmácia ficou uma obra também importante aqui no centro. Fizemos, assim, obras também em ginásios poliesportivos, de manutenção, tudo isso, enfim, aquilo que a Secretaria de Obras tem que fazer. Nós não avançamos muito mais na área de drenagem, exatamente porque nós tivemos que correr atrás de emergências. Essas que eu citei aí, que ocorreram, teve que colocar recursos, grande parte do Tesouro Municipal para atender essas emergências, como está acontecendo agora ali na Monsenhor Alderich, nós estamos entrando com uma emergência lá. Na verdade, essa avenida tem que ser feita a troca de toda a tubulação, mas nós temos que fazer agora a emergência pela época de chuva que se aproxima. E a questão de pavimentação, esses recursos que o prefeito, assim, tanto procurou, tanto buscou, com bastante, assim, determinação, infelizmente eles saíram, assim, muito próximos desse último ano de mandato. Então, o tempo ficou muito curto para realizar aquilo que precisaria ter sido feito já há anos para trás. E com isso, nós adiantamos bastante ruas com uma pavimentação de qualidade, com o asfalto de espessura compatível com o tráfego, com a coisa toda como deve ser, dentro da melhor técnica. E esses convênios e esse financiamento do BDMG, eles têm prazo de validade para frente. Agora houve uma diminuição do ritmo, até uma paralisação em função da época de chuva. O asfalto quente é muito difícil de se aplicar na época de chuva, assim, mesmo o tempo com pouco chuvisco, coisa assim, já atrapalha. Mas ele pode ter continuidade, porque essas coisas todas estão sendo discutidas, inclusive com a equipe de transição, e aí a próxima administração vai poder optar se continua, não continua, ou se remaneja ruas, alguma coisa. Quer dizer, o recurso existe, o recurso está aí para ser feito. Para ser feito. Secretário, tem duas situações que sempre me chamam a atenção e que são mais ou menos emergentes, mas precisava ficar um protocolo na prefeitura. Quando se fez asfaltos e lombadas em determinados setores, especialmente na Zona Leste, próximo a escolas, e precisava imediatamente ter sido sinalizada e não foram sinalizadas, mesmo que fosse uma sinalização provisória. Várias pessoas reclamaram, tiveram problemas com o veículo que de repente pegaram a lombada e quebraram. E uma outra situação, aqui na Marechal, pertinho do terminal também, ali aquele pedaço da Francisco Salles ainda, tem uma depressão. E quando passa um caminhão pesado, ocorre dos imóveis balançarem, como acontecia aqui na Itabira também, durante bastante tempo. E os moradores têm reclamado já há bom tempo, porque os prédios estão sofrendo essa consequência. O centro de Poços é aterro, é terra mole mesmo. Como é que se resolve? Ora, na questão desses redutores aí, quem determina o local, de acordo com o que é possível ou permitido pelo Código de Trânsito, é a Secretaria de Defesa Social. E essa pintura é feita pelo pessoal do Demutran. Existe realmente um descompasso um pouco entre a realização que é feita pela Secretaria de Obras e esse complemento. Às vezes não tem a tinta disponível para aquele dia, coisas assim que ocorrem e trazem um perto de escola, começou a botar em risco crianças, idosos. E é necessário isso aí, um cuidado maior exatamente por
a pessoa não saber que tem aquilo, de repente tem a surpresa de passar numa lombada dessa. Isso aí a gente tem procurado, em conjunto com a Secretaria da Defesa, fazer um trabalho assim, fez uma parte, já complementa com a outra. Nem sempre é possível. E na questão da depressão. Dessa depressão nessa região, há pouco tempo, quando foi feita agora a reforma, principalmente essa reforma do terminal, o Departamento de Água fez uma ligação ali, fez a recomposição, mas o terreno, eu acredito que ele por ser antigo, um aterro, ele não ficou bem calçado. Então, nós já estamos fazendo o planejamento de uma ação conjunta com o DEMAI, que vai ser feito à noite, para não trazer muito maiores no trânsito. Nós vamos ser preciso abrir, retirar as laterais daquele material e colocar uma base de pedra, de brita graduada, de rachão, várias camadas naquilo, para ele dar mais condições de suporte e não transmitir os esforços que estão indo através do aterro para essas casas. Perfeito. Nós estivemos lá, olhamos, isso aí vai ter sequência agora, uma operação conjunta DEMAI e Secretaria de Obras. Ainda poucos dias possível. Ainda nesse ano aqui, sem dúvida, a gente vai tentar deixar isso aí concluído, terminado. Perfeito. Deixe-me correr para mais um intervalinho. A Unopar tem propostas incríveis para mudar sua vida através da educação. Confira com a gente. Muitas empresas têm sentido a necessidade de adaptação aos novos tempos econômicos e investir em melhorias para se manter no mercado. Assim como as empresas, os funcionários precisam ter atenção com a sua carreira e precisam investir numa melhor formação acadêmica nesses novos tempos. Você sabia que, segundo o IBGE, o assalariado com nível superior chega a ganhar até 219% a mais? A Unopar está pronta para atender vocês em suas necessidades, com cursos superiores a partir de 149 mensais, além de vantagens em seu tempo e deslocamento, e o mesmo diploma da educação presencial. Venha conhecer o polo da Unopar de Poços de Caldas e conte conosco nesse seu momento de superação. Jornal do Meio-Dia pela TV Plan, conversando com o secretário de Obras, Aldo Foltz-Hansen. Secretário, a gente falou dos diversos prédios feitos, de algumas obras importantes que ainda serão concluídas. O que se fica de forma assim, o secretário que vir depois não tem como recuar em determinados setores, são importantes terem continuidade? É o que vai acontecer. Nós procuramos deixar encaminhado essas soluções que não foi possível de se fazer, porque são soluções aí de médio prazo, que é esse estudo, o passo seguinte do estudo da macrodrenagem, que é fazer essa checagem do que existe para se saber o necessário do disponível. Isso tem que ser feito com urgência. E as obras que vão resolver essa equação, no momento que uma coisa for diferente da outra. Também, na questão de pavimentação, tem que se continuar esse trabalho não só de pavimentar, mas desse levantamento das condições de suporte da subbase das nossas ruas, na área central. Há todo um trabalho de drenagem, de microdrenagem também, que são redes antigas no centro, que com esse trânsito mais pesado, as ruas e movimentação maior, muita parte dessa tubulação antiga pode estar afetada, pode estar vazando. Isso aí traz consequências, buracos nas ruas, vazamento, problema nas casas, etc. Então tem toda uma manutenção para ser feita. Aliás, um tanto desses asfaltos que não suporta mais outra camada, que precisa retirar porque está ficando depressão. Exato. Com as tampas, com o bueiro. Isso, né? Exato. Tem que ser feita uma nova recomposição do pavimento. A gente fala pavimento, se pensa sempre na camada asfáltica, que é a última coisa. A base é mais importante. A base é mais importante. Isso tem que ser feito em várias vias aqui importantes da cidade. Tem realmente que se cuidar. E a Secretaria precisa também passar por uma modificação ali na questão, por exemplo, de equipamentos. Certo. Nós estamos com equipamentos obsoletos. Nós estamos sem condição, em parte, por essa situação econômica que o país está vivendo, as prefeituras
tem arrecadação diminuída, menor, etc. Mas a gente precisa de equipamentos novos. Não se compra mais máquina, caminhão, não se compra. Há muitos anos que não se faz. Nós temos, por exemplo, a usina de asfalto, eu tive oportunidade já em programas aqui nessa emissora mesmo de comentar isso. Nós temos uma usina de asfalto que tem uma produção muito boa, mas a gente não tem a capacidade de transferir toda essa produção da usina para a rua, por falta exatamente de equipamentos adequados. A gente poderia estar acelerando, ter feito mais coisas utilizando isso. Então, são coisas que precisa, com o tempo, há uma modificação administrativa na própria prefeitura para que isso possa se modernizar, isso possa acompanhar o progresso da cidade, o desenvolvimento que é necessário. Sim. Áreas que pôde ser feito, por exemplo, no Distrito Industrial, se fez obras de infraestrutura pesadas nessa administração. O Distrito Industrial foi uma das coisas que pegou, agora é irreversível ali. E ainda falta concluir tudo isso aí. Mas foram feitas obras pesadas e lá não traz problema, porque já foi feito de acordo com o futuro, aquilo que precisa para frente, o uso que vai ter. Então, esse tipo de planejamento é que a própria Secretaria de Obras, como as outras secretarias também, precisam ter. Para que se possa sempre pensar para frente aqui em Poços de Caldas. Secretário, num outro momento a gente gostaria de conversar sobre essa questão do futuro de abastecimento de Poços de Caldas, ainda com mais detalhe essa questão de macro-drenagem e tudo mais, novos reservatórios, mas vai ficar para um outro momento com certeza. Agradecer mais uma vez a sua vinda ao Jornal do Meio-Dia e esperar que essa transição seja tranquila, segura e aquilo que deu certo, que tenha continuidade. Eu tenho certeza que vai acontecer isso. Eu acho que Poços de Caldas merece uma equipe, uma administração que leve a cidade para frente, não haja recuos e nem paralisações. A cidade merece isso, é uma cidade fantástica. Eu estou terminando a minha jornada aqui agora. Daqui para frente eu volto para casa, para a vida com a família, não vou ficar mais longe de casa, né? Tanto tempo assim, mas assim, com a consciência tranquila de ter procurado fazer o possível e o melhor dentro daquilo que nós tivemos de condições. Eu fico muito satisfeito, agradeço muito o apoio sempre que vocês deram, nos chamando aqui para explicar as coisas, para as pessoas arguírem, perguntarem. Isso é muito importante, essa troca de informações. Não se tem nada para esconder, a gente tem que aprender com a população o que é o melhor para a cidade. E vocês têm um papel importante nisso. Eu agradeço essa oportunidade também e fico à disposição para quando vocês quiserem. Ok. Jornal do Meio-Dia fica por aqui, desejando para você uma boa tarde. A gente volta amanhã com outro assunto de interesse. Grande abraço a todos, até mais. We'll be right back.